E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 e 26 é o texto áureo desta lição de número 7. Estamos exatamente na metade do trimestre, desse último trimestre de 2024. E a lição de hoje, a promessa de um coração novo. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Quando a Bíblia fala de coração, é um coração de carne ou não? Qual é o sentido bíblico para esta expressão? Nós temos aqui o coração enquanto órgão e temos também o sentido bíblico. O sentido bíblico está falando do homem interior, porque o homem, nós vamos trazer aqui nesta lição, já falamos em tantas outras oportunidades, né? Mas aqui estaremos falando do homem espírito, o homem alma e o homem corpo. Esta tricotomia humana, ela está presente em todo o contexto da Bíblia Sagrada. E, por exemplo, quando nós falamos de coração, o órgão, tem algo aqui de uma forma bastante pueril. Eu quero falar sobre o coração enquanto órgão. A função primordial do coração é bombear o sangue para todo o corpo. É considerado a estrutura central do sistema circulatório, bombeando sangue oxigenado arterial para todo o corpo. E para os pulmões vai o sangue venoso, cheio de gás carbônico, para ser novamente oxigenado. A importância do coração, ela é tão grande que se ele parar, nenhum outro órgão ou função continua viva ou funcionando no organismo. Daí a importância do coração. Ao falar do coração, enquanto órgão, nós temos aqui algumas enfermidades, né? Que é pressão alta, insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, infarto, né? Arritmia cardíaca, alterações, que é alterações dos batimentos cardíacos, aneurisma da aorta abdominal, cardiopatia congênita, angina e miocardite. São essas aqui as principais doenças ligadas ao coração. Porém, quando a Bíblia vai falar promessa de um coração novo, não é de um novo órgão na nossa vida, se bem que há um Deus que faz este milagre. Quando falamos na lição anterior sobre a cura divina, falei do milagre que a minha esposa viveu. Ela recebeu um coração novo. Enquanto as irmãs fizeram um círculo na sala da nossa casa, as irmãs do círculo da oração, e ela se ajoelhou no centro, e ali as irmãs oravam, e duas irmãs tiveram a mesma visão, que viu um ser de branco descer aonde estava minha esposa ajoelhada, e ali, aquele ser tirou um coração e colocou um coração novo. A minha esposa, que estava desenganada por 3 cardiologistas, não tinha solução para o seu caso. O Senhor Jesus entrou com a solução. Então, o Senhor, ele troca o coração enquanto órgão. Somos, a minha casa, a minha família, testemunha disto, de termos vivenciado este milagre. Porém, quando a Bíblia vai falar de um coração novo, está falando do homem interior. Está falando do homem interior, aquilo que está dentro, o homem espiritual. Nós vamos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, vai dizer assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então está falando aqui de um renovo, né? Está falando de um ser humano, de um ser espiritual, apesar de humano, porém espiritual. Então o homem, ele tem a função
espiritual, nós temos o espírito, nós temos a alma e temos o corpo. No espírito está as nossas intenções, na nossa alma as nossas vontades e no corpo nós materializamos aquilo que prevalecer, ou a intenção ou a vontade. Então nós vamos, no corpo, nós materializamos o que ocorre no nosso interior. Pois bem, a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos, né? Ela vai falar o coração na perspectiva bíblica, que é o tópico 1º. O tópico 2, ele vai falar o coração de quem está em Deus. E por final, promessa para o coração. Pois bem, no tópico 1º, nós vamos ver o coração na perspectiva bíblica. Aí nós vamos encontrar circuncisão e incircuncisão. Nós vamos encontrar essas 2 expressões que está na nossa primeira perícope, que está em Romanos, capítulo 2, versículos 25 até o 29. Onde o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, que estava vivenciando um problema lá na igreja de Roma, onde havia uma dissensão entre judeus e gentios, e os judeus não queriam aceitar os gentios, e os gentios queriam trazer a sua liberalidade, né? Não liberdade, mas a liberalidade pagã, por assim dizer, para o seio da igreja. E os judeus queriam trazer a lei de Moisés para a igreja. Então nós estamos vivendo 2 conflitos, né? Aqui. E Paulo, ele vai tratar na raiz do problema, ele já começa no capítulo 2 tratando na raiz do problema que havia na igreja que estava em Roma. Aí ele vai mostrar a questão da circuncisão. Primeiramente, o que é a circuncisão? A circuncisão é a mesma operação que se faz em criança, da fimose. E esta cirurgia, essa microcirurgia que era feita no macho, no homem, Deus ordenou para Abraão, para que ele fizesse esta cirurgia, e tanto é que ele faz esta cirurgia já na sua idade avançada de 99 anos. No capítulo 17 do Gênesis, nós vamos ver a instituição da circuncisão, que foi um pacto que Deus fizera com Abraão. Nós vamos ver no versículo 23, vai dizer assim do capítulo 17 do Gênesis: Então tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa e todos os comprados por dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da casa, nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, este foi o pacto que Deus fez com Abraão, que era fazer o pacto da circuncisão em todos os homens. E esta prática é observada até aos nossos dias pela linhagem, pela descendência de Abraão, quer judeu, quer não. Até mesmo os não judeus, muitos observam, muitos países da África observam essa questão da circuncisão. Pois bem, voltando aqui, esse pacto aqui foi o pacto que Deus fizera de fazer de Abraão uma grande nação. Em outras palavras, Ismael foi gerado na incircuncisão e Isaque foi gerado na circuncisão. Após a circuncisão é que Isaque foi gerado. Assim foi chamado o filho da promessa, onde Deus assumiu o compromisso em abençoar então a Isaque, dizendo: em Isaque será chamada a tua descendência. E neste ponto, o que Paulo, ele vai ensinar no capítulo 2 aqui aos Romanos, vai mostrar que a circuncisão na carne era um sinal de obediência. Foi feito para obediência. Abraão obedeceu.
E Deus então cumpriu na vida de Abraão tudo quanto que lhe havia prometido. Aí quando Deus forma uma nação, que foi a nação de Israel, Deus agora, ele tira o povo do Egito, mas os que nasceram no deserto não fizeram a circuncisão, mas nas planícies de Moabe, antes de adentrar na terra, antes de cruzar o Jordão, ali em Josué, nós vemos que todo macho foi circuncidado ali antes de adentrar para possuir a terra que o Senhor falara. Posto isso, nós vamos ver a condição da circuncisão estava ligada à obediência. E Paulo vai trazer aqui no sentido espiritual, mostrando que a pessoa que mesmo ela tendo na sua carne o pacto da circuncisão, mas se ela fosse desobediente, ela estaria desagradando a Deus. Então que na verdade o que Deus estava propondo não era a marca na sua carne, mas sim a marca no coração, a marca espiritual. Porque nós temos aqui as chamadas 3 leis, a lei do pecado e da morte, a lei de Deus e a lei do espírito e da vida, que é tratada na carta aos Romanos. A lei do pecado e da morte, como nós já falamos, ela surgiu lá no Éden, em Gênesis 2:17. A lei de Deus, nós vemos lá no Êxodo, no capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos. A lei de Deus é santa, justa, pura, boa, e ela não salva, mas ela mostra o abismo que separa o homem de Deus. E mostra que pela letra da lei ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ser. Esse assunto nós vamos voltar a abordar mais adiante. Mas para que possamos entender aqui o princípio, né? Então, a lei de Moisés não era capaz de salvar, mas para mostrar o abismo que separava Deus o Criador da sua criatura, Deus e o homem. E agora nós vemos que a lei do Espírito e da vida, ela foi trazida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele trouxe a lei do Espírito e da vida, ele cumpriu a lei de Deus. Ele disse: a lei não será anulada, a lei não será revogada, a lei será cumprida e nenhum tio ou um jota cairá sem que antes seja cumprido. Então Jesus, ele cumpriu, ele obedeceu, porque homem nenhum foi capaz de obedecer a lei, porque a raiz do pecado estava nele. O primeiro homem foi colocado, foi feito alma vivente, e Deus deu ao homem a capacidade para obedecer, porém ele pecou. Quando ele peca, nenhum outro mais que nasceu tinha a condição de obedecer em razão do pecado que estava na carne. E agora, o Senhor Jesus, que nasceu sem pecado, foi gerado sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e agora ele vai para a cruz do Calvário sem pecado, assim ele cumpre o propósito da lei e mostra que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, ele não pecou. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos a diferença entre a obediência e a desobediência. No tópico 2, nós vamos ver o coração de quem está com Deus. De quem está em Deus. O novo coração está falando, como nós falamos há 2 lições anteriores, né? Sobre o novo nascimento e uma pessoa que ela nasceu de novo, ela foi regenerada e ela foi santificada. Então a pessoa ela vive como uma nova criatura, ela vive numa forma regenerada, que ela foi gerada de novo pela palavra, e ela vive numa vida de santidade, de santificação, em obediência, uma circuncisão espiritual que dá vida. Nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, vai trazer esse conflito, né, esse relacionamento entre esse comparativo da letra da lei e da letra do Espírito. Nesse ponto, eu quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: o qual fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória.
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Qual é o ministério da justiça? A lei do Espírito e da vida que veio por Cristo Jesus. Ele veio para trazer a justificação, como está em Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, justificados pela fé. Quando a pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo age no coração do homem para que ele possa crer. O homem abriu o coração para a palavra, o Espírito Santo faz com que a fé nasça no coração. A fé nasceu, então ele é feito uma nova criatura. Ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho para o reino de Deus, para o reino da luz. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a luz, como aconteceu com cada um de nós. E agora, nós, nesse ponto de santificação, a nossa santificação, ela é aperfeiçoada dia após dia na nossa caminhada espiritual. Pois bem, voltando aqui, a lei de Moisés mostrou o abismo que separava entre o homem e Deus. E quando a lei foi promulgada, que Moisés desce com as tábuas da lei, que ela foi gravada em tábuas de pedra, 3.000 homens morrem ali. 3.000 homens morrem porque eles haviam caminhado, enveredado pelo caminho da idolatria, pelo caminho do bezerro de ouro. E agora, nós vemos que esse é o ministério da letra. Por isso que vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como já lemos no capítulo 3 e no versículo 6, vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós temos aqui, que o Senhor Jesus, ele foi uma ponte que ligou o homem do abismo do pecado para a glória de Deus. Jesus é o caminho, por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz, eu sou a porta, aqui não existe outra porta senão o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o sumo pastor das nossas almas, como Davi cantou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vem, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós vemos que o Senhor Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é essa ponte que liga o homem de volta para Deus, ele religa o homem de volta ao seu Criador, através da sua morte vicária lá na cruz do Calvário. E assim ele morre no lugar de todos os homens, para dar a nós uma salvação, uma eterna salvação. Como diz aqui no tópico 3, a promessa para o coração. Qual é a promessa? Felicidade, amor e também o penhor do Espírito. Por quê? O Senhor, ele traz alegria, porque o homem, quando está sem Deus, ele tem momentos alegres. Não podemos dizer que o homem não tem alguns momentos de alegria na sua vida, a pessoa sem Deus. Ele tem momentos alegres, sim, ele tem momentos alegres, porém, esta alegria é uma alegria passageira. É uma alegria passageira, porque quando o homem é questionado acerca da eternidade, vem a grande interrogação sobre, e aí? E agora? Existe ou não existe? O que será de mim após a eternidade? O homem, ele não vive uma felicidade real sem Cristo Jesus, mas com Cristo na nossa vida, nós temos a certeza de uma vida eterna com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente isso, mas ele coloca em nós o amor. Ele coloca em nós o amor. Olha só o que Paulo, ele vai escrever na carta aos Romanos. Quando ele vai falar da incredulidade de Israel, ele vai falar, quisera eu, ser eu condenado em prol que toda a minha raça, todos aqueles do meu sangue pudessem ser salvos. Quisera eu, então, ser eu condenado para que todos viessem a ser salvos. Mas o coração do judeu estava endurecido, como está até os nossos dias. E o coração do povo judeu só será quebrantado,
após o arrebatamento da igreja, quando estiver no período tribulacional, cumprir-se-á a profecia que dita pelo profeta Zacarias, onde o Senhor derramará o espírito de oração e súplica, o espírito de graça e súplica será derramado sobre os filhos de Israel, e eles então reconhecerão que Jesus sim era o verdadeiro Messias e não aqueles que eles próprios elegeram segundo a vista dos seus olhos, segundo a inclinação do seu coração carnal, que era o Messias político, como eles esperavam no primeiro advento do Senhor Jesus. E agora eles então esperarão que o Senhor se manifeste, mas nesse tempo a igreja estará com o Senhor Jesus. E qual é a maior promessa que o Senhor tem feito a nós? Foi colocar o penhor do seu Espírito em nossos corações. Nesta carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, nós vamos ver no versículo 18, no capítulo 1, versículo 18 até o 22, está aqui o que Paulo ele escreve: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, não. Ele está mostrando ali que houve um questionamento na primeira carta, mas Paulo vai dizer assim, não é sim, não. Aí ele começa para entendermos aqui onde queremos chegar. Por isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, por Silvano, por Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve sempre sim. Versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que é o penhor? Penhor é a garantia de pagamento. É o que garante uma dívida, é o que assegura o pagamento. Então o Senhor Jesus nos prometeu o céu, nos prometeu uma nova vida, nos prometeu levar-nos para as mansões celestiais. Esta é uma promessa de Deus, a promessa da salvação. Porém, como teremos certeza dessa promessa? Vivendo nesse corpo de pecado. É o penhor do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. O penhor do Espírito, que Paulo, quando escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer, porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui que neste ponto, nesta promessa de um novo coração, o Senhor ele prometeu à sua igreja, e você tem este novo coração. Deus tem promessa de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não coloca o amor em nós, ele derrama o seu amor em nossas vidas. E assim, continuemos até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém.